Olá pessoal, bem-vindos aí ao canal Cripto Investimentos. Hoje, sábado, dia 15 de janeiro, meio-dia e 47. Estamos vendo aí uma pequena recuperada do mercado, uma pequena alta do Bitcoin. Está arrastando algumas moedas para cima, umas um pouco mais, outras um pouco menos. Estamos aqui na Baby Doge, né? Que está tendo uma valorização. Essa valorização, na verdade, ela já está vindo aqui desde há um mês mais ou menos, né? Ela está vindo essa valorização, está sendo progressiva, né? E eu vim falar aqui, no caso, qual é a minha estratégia com ela, tá? Isso é a minha estratégia, cada um faz o que quiser, tá? Eu já falei em outros vídeos o que eu penso de moedas meme coin, tá? E isso são todas, tá? O que eu pretendo fazer com cada moeda, com esse projeto, por exemplo, eu já disse que meu projeto com a Baby Doge é o corte de um 0, um 0,5, não sei se eu espero até 2, tá? Pode ser que eu deixe um pouquinho para 2 e ponto. O que eu for tirando de lucro, eu vou colocando em outros novos projetos promissores que estão crescendo, né? Que tem um potencial também grande. Então vamos lá, essa alta que ela está tendo, ela já rompeu o topo histórico dela, né? Que foi lá no começo do ano, que foi, vamos botar aqui, foi lá foi na época do topo, né? Um pouco depois do lançamento dela, na verdade, né? Quando ela foi lançada aqui foi em julho. Então aqui ela teve o topo histórico, caiu e agora ela conseguiu romper esse topo histórico. Esses gráficos é engraçado que se a gente for ver pelo tamanho, pela altura do gráfico, não diz nada, né? Que o preço na altura do gráfico aqui é menor do que o gráfico aqui. Então esses gráficos aqui do CoinMarketCap também é bem furado. Tá? Não pode se guiar muito por ele não, tá? Bota lá e veja o valor que estava e o valor que está hoje. Se você comparar pela altura do gráfico, tá ferrado. Porque o gráfico aqui vai estar maior, mas o preço aqui vai estar muito maior. Então vamos lá, mas na verdade no último mês é que ela vem já progredindo. E o que eu acho de uma moeda meme coin que vale para Baby Doge, no meu modo de ver, tá? Eu não consigo ver uma moeda meme coin a longo prazo, tá? Eu não consigo ver a longo prazo. Eu sempre vejo uma moeda meme coin ela estourando no começo, nos seus primeiros meses de vida, até um ano de vida. Geralmente a maioria é assim. A gente vai excluir a Dogecoin porque ela foi de 2013, não tinha nem outra meme no mercado, basicamente era só ela, e ela só veio estourar em 2020, 2021 por causa de tuitada. Então você vê que ela é uma moeda morta, né? Vai esperar a tuitada de alguém, até eu crio uma moeda hoje e espero alguém tuitar, né? Então não é por aí. Ela está valorizando, isso que eu sempre falo. O que manda o valor da moeda subir é a fonte compradora. Enquanto a fonte compradora estiver sendo maior do que a vendedora, como está todo mundo pegando a moeda para ser roda e está comprando, isso vai fazer o que? A moeda valorizar, tá? Só que vai chegar uma hora que a fonte compradora vai se estagnar ou vai parar, né? As pessoas que já tinham que comprar, compraram, e aí vai vir o efeito inverso, né? O que é o inverso? Nós temos aqui o explorador, que é o Buscana, do S Scandella, que diz que ela tem hoje 1.232.000 holders, né? Então o que acontece? Nesse cenário, ela ainda tem muito a crescer. Se a gente fosse basear aqui, por exemplo, nem eu botei aqui na SafeMoon. A SafeMoon, por exemplo, aqui, ela tem hoje 2.966.000 holders, né? Então é mais do que o dobro do que a Baby Doge. Então se você botar aqui, muita gente pode dar fuga de uma moeda para outra, que acontece. Muita gente saiu da Shiba e está indo para Baby Doge. Então até aqui. Aqui a gente vê esse efeito. A SafeMoon, por exemplo, ela tinha até poucos dias, aí semanas, ela estava com 2.900 e quase 980 mil inscritos. Ela já perdeu aí uns 15 mil holders nesse tempo, né? E o que acontece com isso? Ela subiu, disparou o número de holders, ela até valorizou bem no começo do ano para cá, e agora o que ela está fazendo? Um efeito totalmente ao contrário. Por exemplo, hoje ela está com uma queda aqui nas 24 horas de quase 20%, tá? É lógico que várias estratégias aí dão errado, ela tem um bilhão de capital de mercado, mas o que acontece? Como ela atingiu um número muito alto de holders, o que aconteceu com ela? Ela não tem mais comprador, ela já está com as pessoas lá como holders parada com o fundo dela. Então acontece que como ela não tem mais comprador, começou a entrar em cena quem? A fonte vendedora. Todo mundo está saindo dos holders dela e está indo para outra moeda. Possivelmente muitos estão indo para Baby Doge, entendeu? Como a fonte vendedora está sendo maior do que a compradora na SafeMoon, ela está tendo uma queda drástica, correto? Ó, ela está tendo uma queda, porque todo mundo está saindo da SafeMoon, ela está caindo o número de holders e essas pessoas o quê?
estão indo para outro projeto. Possivelmente, dos mais visados está sendo a Baby Doge, que está ganhando esses holders da SafeMoon, pode estar recebendo de outros projetos também, de pessoas que estão entrando no mercado, e ela está crescendo. E você analisar o número de holders dela é muito importante. Enquanto estiver crescendo, você, beleza, está crescendo o número de holders. É bom aqui a curto prazo, tá? Moeda meme é bom isso a curto prazo. O número de holders é bom a curto prazo, tá? Porque uma hora vai se esgotar. Quando ela começar a parar a subir aqui o número de holders, você tem que prestar atenção se esse número vai começar semana a semana se estagnar ou não aumentar mais ou até cair pouquinha coisa, que seja número de R$1.000, não, de 1.000 holders que saíram, você começa a analisar melhor esse efeito, porque é o seguinte, opa, está na hora de eu entrar, continuar ou é hora de eu sair? Porque se o efeito manada começar a acontecer, das pessoas, o número de holders começar a cair, vai acontecer a mesma coisa com a SafeMoon. O número de holders está caindo e o preço está despencando, tá? Porque vai dando fuga. As pessoas, tipo assim, estabilizou o preço. A partir do momento que você bateu um número de holders, que você vê que não sobe mais esse número de holders, acontece o que? Da moeda estabilizar o preço. Como estabiliza o preço, as pessoas veem que não tem mais valorização, muitas pessoas começam a sair. Quando elas começam a sair, é que vem a queda, tá? Isso é um efeito que na Baby Doge, por exemplo, agora ela vai se aproveitar disso. Porque outros projetos, pessoas que estão em outros projetos vão correr para ela. Por isso que eu falo, eu acredito na Baby Doge a curto prazo. O meu curto prazo, que eu digo assim, não digo nem médio, mas eu digo curto prazo, entre um ano, com muito, sabe, muita força de vontade, é 1 ano e meio. Eu acho que nesse período, se acontecer algumas coisas, tipo listagens em algumas corretoras grandes, pode ser dela chegar ao valor que a gente espera. A gente não, uma parte espera, né? Tem gente que está esperando aí 3, 4 zeros e tem gente que vai esperar um 0, um 0,5, 2 no máximo. Eu tenho um topo de até 2 zeros, né? Ou cortou até 10 zeros, ou até 10.000%. Se ela chegar a isso, eu acredito que vai ser ainda complicado ela chegar a 2 zeros. Eu até saio, porque é o seguinte, porque se eu esperar 2 zeros, está arriscado mais à frente, passar 2 anos, por exemplo, esse número de holders aqui cair na Baby Doge, e o que acontece? Esses 2 zeros que ela ganhou, ela passar a devolver os 2 zeros, e ela começar a desvalorizar. Isso pode acontecer, tá? É normal em qualquer moeda que a gente vê, como a Shiba está acontecendo, como a SafeMoon está acontecendo, e outros projetos assim, que atingiram um número de holders muito grande, tá? A Shiba, por exemplo, ela atingiu um número de holders grande justamente depois do pico dela. Antes ela não tinha um número de holders tão grande. Então o que acontece? O número de holders dela foi crescendo, ela foi valorizando. Quando ela valorizou e chegou num capital de mercado já alto, o que aconteceu? Aquele número de holders simplesmente foi aumentando uma compra, mas teve a fuga de muitas pessoas indo para outras moedas. É o que está acontecendo agora, está tendo fuga da Shiba de pessoas para a Baby Doge. E como também ela não teve um aumento significativo, né? Porque geralmente o que acontece? Você vai subindo o número de holders, né? Só que ele vai subindo numa frequência, numa disparada, numa velocidade. Chega uma hora que ele começa a diminuir. Essa diminuição faz a moeda também começar a desvalorizar ou não valorizar muito, vamos dizer assim. Então tudo isso tem que ser analisado. Eu estou falando, a minha estratégia é o seguinte, esperar aqui que ela corte um 0 pelo menos, aí eu vou ver o que eu vou fazer, se quando ela cortar um 0 eu vendo 30%, 40%, 50% do meu investimento, e depois disso eu espero alguma coisa a mais. Ela dá mais uma valorizada em cima desse, quando ela chegar ali perto de um 0,5, né, estiver indo para um segundo 0, eu vou analisar o que está acontecendo no projeto, se está tendo realmente evolução no projeto, no que ela promete, se o metaverso dela está saindo, se o meio de pagamento dela com cartão de débito, junto com os lojistas que vão aceitar a moeda, se isso está evoluindo ou não, tá? Se isso daí passar um ano e isso daí não tiver evoluído, eu não vou ficar na expectativa só que vai entrar mais corretoras ou na expectativa que o Elon Musk vai dar uma tweetada lá em 2023, 2024. Não posso estar nessa expectativa, tá?
Então é assim, galera, cada um tem que fazer a tua estratégia. A minha estratégia é isso que eu já falei, já expliquei isso em outros vídeos. O número de holders, ele a longo prazo não significa nada, tá? Para uma moeda. E uma moeda meme coin também, ela não é confiável para 3, 4 anos. Então ela é muito boa para valorizar de início. Tanto que a Baby Doge, por exemplo, ela já valorizou desde sua criação lá, que ela entrou no mercado, ela já valorizou mais que 5 ou 6 mil por cento. Então se você pegar e falar, pô, a moeda valorizou 5, 6 mil por cento, alguém teve que esperar 4 ou 5 anos para ganhar essa valorização? Não. O projeto começou, se ele vingou em alguma coisa, se ele valeu a pena no começo, ele vai bombar nesse início. O problema é justamente a longo prazo, a médio e longo prazo é que ele tende a não evoluir mais. Por isso que essa expectativa de 3, 4 zeros eu acho que não é uma boa estratégia. Tá? Você fez uma grana, quando ela chegou perto de 2 zeros, passou de 1 zero, 2 zeros, dependendo do quanto você investiu, né? Dependendo do quanto o cara investiu, se cortou um zero, o cara já ganha uma grana imensa. Né? Mas dependendo do quanto o cara investiu, é interessante ele já tirar a metade do investimento, ou até mais, né? E já ir para outro projeto. Tá? Esse é minha estratégia com a Baby Doge. Tá? Vamos só ver aqui agora, ela continua com a mesma circulação dela, continua 245 quadrilhões, né? O capital de mercado dela está em 1 bilhão e 160 milhões, tá? De dólares. Então é isso aí, galera. Minha estratégia fica aí para quem quiser entender como é que é a minha estratégia, cada um querer ver como é que vai fazer. Tá subindo, ela vai subir. E eu quero que ela suba até cortar esse zerinho aqui e passar um pouquinho. Eu não quero, ela precisa cortar esse zero aqui e subir um pouquinho mais, chegar perto desse. Como ela está em dólar aqui, ela já praticamente, para ela cortar esse zero, a valorização dela é de só 500%. Só não, bastante, né? Mas é de 500%, tá? Então, por exemplo, ela tem que cortar esse zero e ficar com esse mesmo final, aí ela valoriza 1000%. Então, se a tendência dela cortar esse zero aqui é plausível porque ela já está com 5 aqui, né? Se você fizer a conta pelo real, ela já vai estar com um valor menor, ela está com 2 e está com 0, entendeu? A menos, então a conta é diferente, tá? Então só isso aí, galera. Vamos esperar o que vai acontecer no decorrer desse final de semana aí.